Nós estamos diante de um texto, na verdade a sequência de um texto, onde o profeta Zacarias chama a atenção do seu povo para o Senhor, que é, ao mesmo tempo, como apresentado nos versos 1 a 5, o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, a origem de todas as bênçãos espirituais, aquele que ouve as nossas orações, que não aceita uma vida dúbia, uma vida miscuída com idolatria. Esse mesmo Deus que se levanta contra falsos profetas, e que no texto ele vai chamar de bodes guias. Muito interessante que existe aqui um contraste entre o rebanho de ovelhas e os bodes. Esses que não são ovelhas e que usurpam o lugar de liderança no meio do povo. Deus está dizendo que eles não passarão impune. Agora é interessante perceber que Zacarias não apresenta Deus nesse capítulo 10 apenas como o bom pastor, apenas como aquele que cuida, que alimenta e que protege. Agora, a partir do verso 6, Zacarias apresenta o Senhor como sendo o Salvador, aquele que redime o seu povo, que compra o seu povo, que resgata, que liberta o seu povo. É muito interessante perceber como a imagem de salvação e libertação estão muito presentes aqui nesta segunda metade do capítulo 10. Essa passagem, obviamente, aponta para a libertação que Deus havia feito no passado, quando o povo saiu do Egito. Aponta para a libertação futura, e ela aponta também, em última instância, para a redenção que nós temos em Cristo Jesus. Os profetas do Antigo Testamento, ou as profecias do Antigo Testamento, elas se cumprem nas páginas do Novo Testamento. É muito interessante como, comentando esse texto, Richard Phillips diz que essa passagem, como sendo uma espécie de segundo êxodo. E ele vai dizer, o primeiro êxodo tirou o povo da escravidão do Egito e levou o povo para a terra que mana leite e mel, ou seja, a Canaã prometida por Deus. Já o segundo êxodo, Deus tira o seu povo do império das trevas, de uma vida de escravidão para o pecado, e nos transporta para uma condição de filhos de Deus. É muito interessante perceber como, tanto no passado, quanto no futuro, presente e futuro, Deus se revela ao seu povo como sendo o bom pastor, aquele que cuida, que alimenta, que protege, mas também aponta para algo que nós vemos muito claramente em Jesus, o nosso Salvador e o nosso Libertador. O verdadeiro êxodo, na verdade, ele se consumou na cruz do Calvário. Quando Jesus estava ali, pendurado naquela cruz, nós fomos completamente libertos da escravidão do pecado. Nós fomos mudados de uma condição de inimizade contra Deus, e que, portanto, Deus nos tira do inferno, e Deus nos leva para uma vida de liberdade, uma vida na sua presença. Foi ali que Ele nos tornou verdadeiramente livres. Muito interessante como a palavra de Deus vai tratar essa liberdade apontando para Jesus. Pois se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. A liberdade que todo ser humano precisa não está no exercício das nossas potencialidades individuais, mas na libertação que Cristo conquistou para a sua igreja, para o seu povo, para os seus eleitos, na cruz do Calvário. Então, esse restante do capítulo 10 vai nos trazer justamente esta imagem vívida de Deus como nosso libertador. E ele fala a respeito de salvação. Versos 6 e 7, essa salvação é descrita. A salvação é aqui representada como a libertação do povo que sai do cativeiro e volta para a sua terra. E é muito interessante perceber que quando nós olhamos para a história da redenção, nós vemos justamente a salvação sendo descrita quando Deus nos liberta da escravidão dos nossos pecados. Então, considerando esta revelação
e esta aplicação desta libertação da parte de Deus, eu quero fazer alguns apontamentos que são passíveis de serem identificados nesses dois versos. O primeiro deles, a salvação é descrita como uma ação transformadora de Deus. Veja o que diz o verso 6. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e eu vos farei voltar, porque eu me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, eu os ouvirei. Muito interessante perceber que Deus está dizendo que Ele há de externar a sua compaixão para com seu povo. E para apresentar uma imagem de completude do povo, Deus aponta para a casa de Judá e a casa de José. Aqui, Judá e José representam reinos do sul, na ordem, né? E reinos do norte. A casa de Judá é, com certeza, uma referência ao reino do sul, que caiu para o Império Babilônico no ano 586, e eles foram levados para lá. O reino do norte também caiu no ano 722, quando foi dominado pelo Império Assírio. Só abrir um parêntese histórico aqui, é nesse contexto aqui de dominação da Assíria sobre o Império do Reino do Norte, que o Império Assírio vai levar boa parte das pessoas para a Síria. E as mulheres que ficaram ali, então a Assíria domina, leva as pessoas melhores, por assim dizer, né? As pessoas mais ricas, mais bem dotadas de sabedoria, e eles são levados para a Síria. O Império Assírio então envia estrangeiros para morarem na cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Então esses estrangeiros, eles se casam com as mulheres judias do Reino do Norte que moravam em Samaria, e eles então constituem um povo híbrido. Veja como é que isso vai desenrolar ao longo da história na maior treta que existe entre judeus e samaritanos. Porque é justamente nesse contexto, onde existe ali uma mistura de povos, homens estrangeiros casando-se com mulheres judias. E perceba, não se trata de uma mistura étnica apenas. Não é esse simplesmente o ponto, mas de uma mistura religiosa. O povo se tornou, em Samaria, um povo idólatra, justamente porque a religião foi contaminada. Então, nós vemos ao longo da história um embate muito grande entre os judeus que consideravam os samaritanos menos puros do ponto de vista étnico, e isso é verdade, mas o problema não era necessariamente ou essencialmente a raça. Era uma religião dividida. E é justamente esse o contexto, o pano de fundo, que enseja aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Como pode, sendo o Senhor, um homem judeu, falar comigo, uma mulher que sou samaritana? Então, nós percebemos ali naquele diálogo algumas questões culturais e religiosas acontecendo. Jesus está ao mesmo tempo quebrando algumas barreiras. A primeira delas, social e cultural. Um homem não falaria em público com uma mulher. Primeira barreira quebrada por Jesus. A segunda delas é que Jesus, sendo homem, judeu, em público, fala com uma mulher samaritana. E convenhamos, àquela altura, aquela mulher samaritana era de uma moral contestável. Então, eu só quis abrir esse parêntese aqui para os irmãos entenderem, né, que essa dominação assíria vai ao longo da história produzir conflitos que vão se arrastar ao longo de muito tempo. Então Deus está dizendo, eu vou restaurar Reino do Norte e Reino do Sul. Deus não só fortalece, Deus não só cuida do seu povo, Deus também salva o seu povo. Deus não só fortalece, Deus não apenas cuida, Deus salva e Deus reúne o seu povo. É Deus quem vai chamando aqueles que lhe pertencem, aqueles que estão dispersos, para que se reúnam em torno dele mesmo. A escravidão das tribos de Israel,
elas de alguma maneira são um emblema da escravidão que todos os seres humanos fazem parte. Então, quando nós olhamos para aquela escravidão do povo de Israel no contexto, elas, em alguma medida, representam a escravidão que o povo de Deus viveu em relação ao pecado. Então, a intervenção de Deus na escravidão do povo é tão real quanto a intervenção de Deus na libertação do seu povo por ocasião da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa libertação, a libertação dos povos estrangeiros, da dominação daqueles povos. O Império Babilônico dominou o Reino do Sul, depois vem o Império Persa, domina o Império Babilônico, mas ainda continuam sob a opressão do Império Persa. E Deus vai exercendo o seu juízo e promovendo a libertação do seu povo ao longo da história. Agora, o maior símbolo de redenção e libertação não é outro, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, Deus, ele influencia a libertação do seu povo. Em segundo lugar, esta salvação é vista como uma obra de restauração. A parte B do verso 6 vai dizer: eu vou fazer vocês voltar. Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou reunir vocês. O Deus que chama o seu povo é o mesmo Deus que traz o seu povo de volta. Deus chama o seu povo, Deus quebra as correntes da escravidão e Deus chama o seu povo para desfrutarem das suas promessas. Perceba que é exatamente isso que acontece com todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus. Nós andávamos perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Num dado momento da história, nós ouvimos a voz de Deus. Eu vou falar disso daqui a pouco. E nós então fomos atraídos à presença de Deus, reunidos com o povo de Deus. Deus nos deu uma ordem de crer em Jesus. Mas ao mesmo tempo, Deus nos deu o meio pelo qual obedecer essa ordem é possível, que é a fé. É exatamente isso que Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, ou seja, a fé não é sua. A fé é um presente que Deus te dá. Ou seja, Deus está chamando, creiam em Jesus. E Deus está nos habilitando a crer. Ele abre os nossos olhos para que a gente possa de fato crer no Senhor. Então, essa salvação está sendo descrita aqui na parte B do verso 6 como sendo uma restauração. Já no verso 7, ela é descrita como algo que traz alegria no Senhor. A salvação é uma boa nova de muita alegria. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, o nosso coração se enche de uma alegria que humanamente sequer nós conseguimos explicar. O reino de Deus, ele é traduzido como alegria. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós perceberemos que o fruto do Espírito Santo é, entre outras coisas, alegria. O fruto do Espírito Santo é alegria. A ordem de Jesus para o seu povo é: alegrai-vos. Portanto, a salvação faz brotar no coração do crente regenerado uma alegria verdadeira. A Bíblia vai dizer, e o próprio Jesus diz isso, que ele veio nos trazer vida. Mas é qualquer tipo de vida? Não. Ele veio nos trazer uma vida abundante. Aqueles que se voltam para o Senhor encontram nele a razão de toda a alegria. Pois só na presença do Senhor, nos diz a palavra, há plenitude de alegria. Então nós percebemos como esta salvação vem sendo descrita. E é muito interessante perceber que esse texto também nos fala da causa. Por que que Deus salvou o seu povo? Nós podemos nos fazer essa pergunta: por que que Deus nos salvou? Em algum momento da sua caminhada cristã, você já se fez essa pergunta? Puxa vida, por que que Deus me salvou? Alguém teria uma resposta bíblica para isso?
Por que Deus te salvou? Qual o motivo? Qual a motivação no coração de Deus para salvar você? Isso nós sabemos. Quer falar, Isabela? Deus nos salvou porque Ele nos amou. Agora, a pergunta que fica sem resposta é: por que Ele nos amou? Essa resposta nós só teremos dele na eternidade, se Ele assim quiser nos revelar. Porque não havia absolutamente nada em nós que justifique um amor tão grande como esse. Eu tenho orgulho desses meninos do Conexão. Ó. Não há absolutamente nada em nós que justifique uma declaração tão profunda de amor como essa. Porque Deus amou pessoas do mundo inteiro, que foi capaz de fazer o quê? João 3,16? Dar o seu filho, como oferta para o pagamento do nosso pecado. Então, a causa desta salvação é o amor de Deus, que se manifesta por meio da sua compaixão. O texto vai dizer: porque eu me compadeço deles. Deles quem? Do mundo indistintamente. Para quem é dirigida esta promessa de Deus, irmãos? Para quem? Quem é o deles aqui nesse texto? O povo de Deus. O povo de Deus. Deus se compadece do seu povo. E é por isso que Deus vai viabilizar o único meio pelo qual o seu povo será completamente redimido dos seus pecados. E aí, existem 3 pontos que merecem a nossa atenção. O primeiro deles, e talvez o mais óbvio e mais conhecido de todos, é que a salvação é resultado da graça divina e não do mérito humano. O povo de Judá não foi libertado do cativeiro persa, na sequência, por mérito próprio, ou pelo seu próprio esforço, mas pela ação graciosa de Deus. Quando o povo de Deus estava cativo, quando a família de Jacó estava e havia se multiplicado, e estava ali no Egito, e ela foi liberta da escravidão de Faraó, esta libertação não veio como uma contrapartida de serviço. Deus intervém na história do seu povo por graça, por misericórdia, compaixão. Assim como Deus faz no contexto de Zacarias. Irmãos, é exatamente assim que Deus continua fazendo. Quando envia Jesus Cristo, a consumação maior do seu amor. E por meio da sua graça, nós recebemos esta salvação, que não está atrelada no merecimento próprio nosso. Nós não fomos salvos por quem nós somos, ou por aquilo que nós fazemos, mas por quem Deus é. Por quem Deus é. Os méritos da salvação são todos do Senhor. Do Senhor. Nós somos o agente passivo do decreto divino da salvação. Nós só recebemos, não oferecemos nada. Tudo foi feito por Deus. Na teologia nós chamamos isso de uma fé salvadora, que é monergista. Ou seja, a fé salvadora é um ato exclusivo de Deus. É Deus quem nos salva, é Deus quem nos habilita a crer, e é Deus que cumpre todos os passos para que creiamos nele. Nós respondemos a esta revelação de Deus, que é, como nós veremos na sequência, uma ação irresistível do Espírito Santo. Em segundo lugar, essa justificação. Então, quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de Deus tornar injustos. E esta justificação é, na verdade, o cancelamento completo
da dívida que tínhamos para com Deus. Existe algo de interessante acontecendo nesse texto. E para comunicar essa verdade bíblica, Deus vai dizer o seguinte: eu vou chamar o povo e vou me relacionar com eles como se eu nunca tivesse me irado contra eles. Como se eles nunca tivessem me desagradado. Sabe o que é isso, irmãos? É perdão de verdade. É quando o passado não nos define mais. É quando Deus torna novas todas as coisas. Este é o amor de Deus. Certa vez, para exemplificar isso, o texto bíblico vai de maneira alegórica dizer que Deus pega os nossos pecados e atira aonde? No mar do esquecimento. Deus se esquece de alguma coisa, irmãos? Deus sofre de amnésia? Deus, ele sofre de consequências do Covid? Depois que eu sofri o AVC, agora toda navaiada que eu dou, eu ponho na conta do AVC, né? Não tem como alguém dizer o contrário. Isso acontece comigo, com você, com Deus não. Com Deus não. E o que Ele quer dizer com estas palavras é que uma vez perdoado, ainda que isso tenha lhe custado tudo, ver o seu próprio Filho, a segunda pessoa da Trindade, sendo esmagada depois da encarnação, pelos nossos pecados. Deus ama diferente, irmãos, porque a gente diz que perdoa, mas talvez isso só tenha acontecido comigo. Então eu vou abrir meu coração e quem sabe talvez você faça um exercício de empatia e não confesse culpa aí publicamente não, tá? Não quero te constranger. Mas quantas vezes a gente diz que perdoa, mas a gente age como se não tivesse perdoado. Eu não estou dizendo que nas nossas relações interpessoais, perdão envolve necessariamente o retorno de um relacionamento como esse que Deus está propondo aqui. Muitas vezes, todas as vezes nós precisamos perdoar, mas não necessariamente o relacionamento ele vai continuar como era antes. Muitas vezes, irmãos, nós dizemos que perdoamos, mas lá no coração a gente age como se não perdoasse. Quantas vezes você já disse que perdoou e na primeira oportunidade você lembrou? Há um tempo atrás, eu estava aconselhando um casal. E aí não precisa ficar pensando na cabeça quem que é não, porque não é nem de Ariado. Mas eu atendi que é Ariado. E aí o casal estava dizendo, os problemas conjugais, irmãos. Questões que todos nós enfrentamos. Só que no caso deles, pela indisposição de resolver as demandas, aquilo foi escalando. Até que um deles falou assim, vamos procurar ajuda. E aí me procuraram. E eu os atendi algumas vezes, separado, depois junto e tal. E aconteceu um negócio interessante, é um exemplo que cabe aqui. E aí depois que tudo, irmãos, já estava resolvido. Sabe, depois que já tem choro de ambas as partes, o pastor chora também, nós combinamos uma janta junto, e agora pronto, o casamento segue e tal. Na hora da gente marcar o lugar, eu não lembro se foi esposa, se foi esposa que escolheu o lugar. Tá vendo, pastor? Aí, ó. Ele entra na minha frente toda hora. Mas tal dia você falou aquilo. Tal dia você... Entendeu nada. Mas muitas vezes é assim que a gente age, irmãos. O que Deus está prometendo aqui é o cancelamento completo da dívida. Deus, irmãos, isso é maravilhoso. Porque quando a Bíblia diz que todos os nossos pecados foram perdoados em Jesus, isso significa dizer que o nosso pecado passado antes de Jesus não tem o poder de nos definir mais. Quem nos define doravante é Jesus Cristo. Porque se de fato nós fomos lavados no sangue do Cordeiro, nós fomos habilitados, João 1,12, a nos tornarmos não simplesmente amigos de Deus, mas seus filhos. Seus filhos. Terceiro lugar, a eleição divina a salvação é apresentada como sendo a eleição divina,
um ato soberano e incondicional, e não baseado no merecimento humano. Irmãos, pode doer no coração de muita gente, mas a Bíblia é muito clara em afirmar que Deus nos amou, que Deus nos escolheu, e Ele fez isso pelo exercício do seu livre poder de decisão. Deus nos escolheu de maneira soberana, incondicional. Deus fortalece, Deus salva, Deus restaura, Deus se compadece, Deus justifica o seu povo. E Deus faz isso tudo fundamentado na sua livre e soberana vontade. E é aí que nós chegamos naquele dilema. Por que eu fui salvo por Deus? Por que eu fui escolhido por Deus? Por que eu fui eleito por Deus? Porque Deus me amou. Agora, por que Deus me amou? A resposta bíblica, irmãos, por mais que soe incompleta para nós, porque Ele quis. Porque Ele quis assim. De vez em quando, o Asaf, ele fica invocado com o nome dele, né? Tem gente que chama ele de Asaf, Asaf com Z, tira o E, Asaf com F mudo, e ele fica invocado com o nome. Aí de vez em quando, papai, por que fulano chama isso? Sei lá, né? Porque o pai com a mãe dele quis. Mas por que o pai com a mãe dele quis? Não sei, eles quiseram. E é exatamente isso que acontece conosco, no decreto da eleição. Eu não sei por que Deus me escolheu. Eu só sei que Ele me escolheu por amor, por graça, por compaixão. Então, esta salvação decorre da eleição divina por meio da manifestação da sua soberana e incondicional vontade. O texto, então, se encaminha para o final, onde nos é apresentado o método que Deus vai usar para essa salvação. Deus descreve, ou se descreve, ou é descrito como sendo o bom pastor que reúne o seu povo que estava espalhado. E é muito interessante a gente perceber isso, né? O povo de Deus foi ao longo da história duramente perseguido, na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes em que isso aconteceu, isso foi resultado do afastamento do povo de Deus para com Deus, e Deus, usando a vara da disciplina, levanta outros povos para disciplinar o seu povo, mas Deus nunca deixou o seu povo desamparado. O povo de Deus, ao longo da história, sempre foi reunido novamente. E é muito interessante que no verso 8, na parte A, Zacarias descreve isso de uma maneira alegórica, muito interessante e significativa. Ele diz assim, Deus dizendo, eu lhes assobiarei e ajuntarei. Deus está chamando o seu povo num assobio. E aí você pode pensar, mas como assim? Nós precisamos nos lembrar da analogia que Zacarias está usando, atribuindo a Deus. Que Deus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E é muito interessante perceber como o pastor de ovelhas, ele é capaz de ajuntar o seu rebanho com um simples assovio, com um simples comando. Eu já contei isso aqui na igreja algumas vezes, mas isso foi marcante para mim porque eu nunca tinha visto acontecer, ainda que eu tenha visto pela internet, mas eu vi. Havia uns turistas perto de um rebanho de ovelhas que estavam dispersas assim, pastando, uma pastagem verde assim, uma cena linda demais. Um lugar aparentemente frio, que as pessoas estavam agasalhadas, e tinha ali uns 10 ou 15 turistas fazendo muito barulho. E eles queriam, de toda maneira, chamar a atenção das ovelhas. Porque, convenhamos, é um bichinho bonitinho, né? Aí eles estavam ali, chamavam, e as ovelhas estavam... Eu ia dizer que está dando de braço, mas está dando de rabo para eles. Não está nem aí. Estão pastando. E elas assim, ó, espalhadas num lugar grande. E depois que eles fizeram muito barulhos, muito possivelmente alguém sugeriu que o pastor desse um comando. Que está em outra língua,
e eu não vi a legenda, nada disso, mas eu subentendi. E nisso chega um camarada lá, simples assim, e ele dá um comando, não é necessariamente um assobio, mas ele dá um comando. E é extraordinário ver as ovelhas parando, olhando, e elas param de comer. Elas param o que elas estão fazendo e correm desesperadas, com todas as forças na direção do pastor. E eu fiquei pensando, como é que pode uma relação tão íntima como essa? A gente chama os filhos da gente, vai, fulano, vem aqui. Se estiver fazendo uma coisa do interesse, então, é 2 ou 3 vezes para cima que você tem que chamar. Porque não escuta. Agora o bichinho, que só nasce para comer, beber e dormir, estava lá comendo, pastando bonitinho, ouviu a voz do seu pastor, e ele ouviu a voz do pastor, porque geral estava gritando, mas aquela voz soou como diferente, e os animaizinhos saíram correndo. Se eu lembrar, irmãos, eu vou chegar lá em casa, vou procurar esse vídeo, e vou colocar ele no grupo da igreja, para que vocês vejam, é extraordinário. Me lembra, amor? É extraordinário, como as ovelhas vão correndo em direção ao pastor. E é muito interessante perceber que Zacarias está usando esta analogia aqui, esta alegoria de Deus como sendo o nosso pastor. Então, Deus dá a voz de comando, e o Espírito Santo toca no nosso coração de maneira irresistível, e nós somos atraídos à presença do Senhor. É muito interessante que para quem é crente mais antigo, parar para pensar assim, o que te fez receber Jesus no coração? A gente pode dizer, foi uma visita que eu fiz na igreja, foi a pregação de um determinado pastor famoso, foi porque o meu marido pregou para mim, a minha esposa pregou para mim. A gente vai apontar para estas coisas que, na verdade, irmãos, não são causas da nossa conversão. São meios pelos quais Deus usou para que a voz dele, nos termos de Zacarias, o assovio dele, chegasse aos nossos ouvidos. E isso é extraordinário. Parte B, segundo lugar, esse chamado de Deus, essa redenção, ela é eficaz, ou seja, ela funciona, não é mais ou menos. O texto vai dizer na parte B, porque eu os tenho remido. O termo remir aqui significa comprar, porque Deus nos comprou para Ele. É por isso que Pedro vai dizer que nós somos povo de propriedade o quê? Comunitária. Propriedade compartilhada. É isso? Propriedade exclusiva de Deus. E isso porque Deus não apenas nos criou, mas porque também Ele nos comprou. Em terceiro lugar, esta restauração, ela é completa. É muito interessante que quando o texto vai apontando para o final, a parte C do verso 8, nós vemos assim: multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Deus fará tudo novo de novo. O povo de Deus não apenas vai ser arrancado da terra da servidão, mas ele também se multiplicará, cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis capítulo 12, que foi ratificada em Gênesis capítulo 15. O livro de Apocalipse apresenta o povo de Deus como sendo uma multidão incontável, mas que apesar de ser assim tão grande, Deus nos conhece. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece o nosso coração. E Ele nos chama pelo nosso próprio nome. Meus irmãos, esse texto apresenta o Senhor como sendo o nosso Salvador. E é muito interessante perceber que o povo de Israel passou por dias muito difíceis ao longo da sua jornada, assim como nós também passamos aqui. E a conclusão que nós chegamos de tudo isso é que não importam as dificuldades da nossa jornada, não importam os caminhos, os perigos do caminho, não importam nem mesmo as nossas fraquezas, porque Deus não apenas
quer nos salvar, como Ele efetivamente o fará. Deus não apenas nos quer bem, mas Deus efetivamente faz o bem para o seu povo. Deus não apenas deseja nos reunir, como Ele tem nos congregado ao longo dos séculos em torno de si mesmo. Portanto, irmãos, a nossa confiança precisa estar naquele que é o bom pastor e o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador.